Bom, então o Brasil agora é vítima de tudo isso, porque nós somos, basta olhar para o mapa, não precisa ser um extraterrestre para perceber. Olha o mapa mundi, logo chama atenção o tamanho do Brasil, 210 milhões, as últimas riquezas que tem no planeta estão aqui, água, ferro, petróleo, biodiversidade. Então, não precisa ser extraterrestre para se perceber, qualquer capitalista do mundo diz, é aqui que eu vou pegar. Não? Então, com a crise, se agravou a nossa dependência e se agravou essa ganância dos capitalistas de todo mundo que vem para cá. Que agora, com esse governo que está aí, eles expuseram todo o seu plano, de forma nada dissimulada. Então, para o capitalista se salvar, ele está impondo ao Brasil, e em outros países que eles também conseguiram, governos de extrema-direita, ou seja, governos que não têm pruridos, ou seja, a Amazônia pegando fogo e o Bolsonaro vai no Twitter e diz, eu sou o capitão motosserra. Ou seja, ele não tem prurido nenhum, não tem acordo nenhum, diz, não pode derrubar que eu garanto, o IBAMA não vai mais multar vocês. Não? Então, isso que é um governo de extrema-direita, é aquele que expõe nu e crua a ideologia do capital. Não é que a direita é neofascista, é assim que é o capital internacional e financeiro. Eles funcionam assim. Não? Nós ficamos assustados porque agora eles verbalizam através do Bolsonaro. Mas o banqueiro pensa assim. Ou seja, ele quer lucro máximo. Foda-se o mundo. Não? A Nestlé pensa assim, eu quero a água mais que eu puder. Aliás, a Nestlé agora anunciou que vai sair do ramo de leite, só vai ficar com água. Porque no leite a taxa de lucro é 13%, na água é 300%. Então eles, como capitalistas, decidem, vão ganhar mais dinheiro com água, não com leite. Não? Embora os dois sejam alimentos. Bom, esse é o cenário geral que nós estamos vivendo. Qual é a tragédia consequente disso? É que nós sofremos uma derrota eleitoral, que é, na verdade, uma derrota política, ideológica, é uma derrota da classe trabalhadora, uma derrota de classe. Então, nós estamos hoje dentro de uma situação que nós precisamos construir alternativas para isso. Como enfrentar esse quadro histórico? E construir alternativa para isso não é só fora Bolsonaro, que até poderia ser uma boa palavra de agitação e propaganda. Mas o nosso problema não é o Bolsonaro. O nosso problema é a crise do capitalismo. O nosso problema é o plano do capital. É como se, comparativamente, já que é um dado da história mais fácil de entender, é como se nós dissesse que para acabar com a escravidão, bastaria tirar o capitão do mato. Não, a estrutura da escravidão é a Casa Grande e a senzala. Então nós temos que acabar com a plantation. O capitão do mato é só o símbolo da plantation. Então o Bolsonaro é o capitão do mato moderno. Mas ele está aplicando o plano da Casa Grande. Não? Então, se nós quisermos superar a plantation, nós temos que discutir a Casa Grande, que eu acabei de explicar quais são os problemas, e nós temos que discutir os problemas da senzala, que é da classe trabalhadora. Então, construir uma alternativa vai passar por superar muitos desafios que a senzala, então, para manter a metáfora, está sofrendo hoje no Brasil. O que nos ajuda, felizmente, é que as contradições da Casa Grande, do projeto do capital, são muito evidentes e afloram todos os dias. Não? Então, o que adianta eles derrubar a árvore e tacar fogo na Amazônia? No outro dia está aqui em São Paulo. Aparece claramente. O que adianta o Bolsonaro dizer para o Trump, eu te amo?
Em 5 segundos está nas redes de todo mundo. Você é um idiota, né? Bater continência para a bandeira. Então, as contradições que ele explicita. Vai lá o Witz, ele diz, agora é tudo no tiro. Tá bom, aí a polícia vai lá e mata uma menina de 8 anos. Você foi a candidatura dele para presidente. Ou seja, as contradições são muito rápidas na vida social. Não? Então, há muitas contradições do projeto do capital que nos ajudam a esclarecer para a população. Mas as contradições por si só não criam as alternativas. Elas só evidenciam a perversidade do projeto deles. Não? Então, nós temos diversos desafios, por isso que eu digo, como comecei, não esperem receitas e qual é as alternativas. Mas nós podemos refletir sobre quais são os desafios que nós temos como classe trabalhadora, como senzala, para acabar com a plantation. E existem desafios de curto prazo, existem desafios de médio prazo e existem desafios organizativos, que tu não basta defender só ideias, tu tem que lutar por elas. Então, o grande desafio que nós temos de médio prazo, que nós poderíamos dizer desafios estratégicos, é que nós deveríamos ter capacidade para construir um projeto de país diferente. Um projeto, aqui não precisa botar rótulo, porque, claro, muitos de nós, por vocação, já gostaríamos de dizer, não, então o nosso projeto é socialista. Bom, se é para ser a rigor, se com rigor científico do Marx, então nós deveríamos dizer um projeto comunista, porque o socialismo não existe como modo de produção. Não é? Mas o problema não é o rótulo. O problema é nós discutir um projeto que resolva os problemas do povo brasileiro. E por isso que eu acho que a denominação melhor é um projeto popular para o Brasil. Nesse sentido, de apontar para os trabalhadores, para o povo, de que é possível você ter alternativas na economia, na sociedade, no Estado, que resolvam os problemas do povo. O capitalismo nós já sabemos que não resolve. Não? Mas não adianta só pregar doutrinariamente. Então, tipo os crentes fazem, só Jesus salva. Não? No meu tempo, quando eu era jovem, lá na época de contra-ditadura, só para brincar, para vocês prestarem atenção. O Flávio, eu acho que pegou, que ele era pequenininho ainda. Os crentes enchiam as estradas, onde tinha aquelas paredes, e escreviam, Jesus vem aí, Jesus vem aí, com uma salvação, né? Aí os brizolistas iam embaixo e escreviam, e Brizola já chegou. E eu nunca mais esqueci, porque é esse o verdadeiro sentido da política. Não adianta você fazer um discurso doutrinário, só o socialismo salva. Não? O só a revolução, e aí fica com a retórica. Não, você tem que dizer, o Brizola já chegou e ele vai fazer mudança. Ou seja, você tem que dizer, para que o povo brasileiro não tenha mais desemprego, não tenha mais fome, todo mundo entra na escola, tem que fazer isso, isso, isso. Então, tu tem que desenhar propostas de um projeto popular para o Brasil. Ou um projeto de Brasil onde o povo seja o objetivo principal. E isso demora tempos, porque não é um exercício teórico. Nós podíamos chamar os maiores intelectuais aí, fazer um teste se o cara é de esquerda ou não, trancar eles numa sala e dizer, agora vocês não saem daí enquanto não escrevem um projeto para o Brasil. Não vai servir para nada. Um projeto para o país, com essas ideias de soluções, ele só se viabiliza se ele for defendido pela população, se ele for entendido pela população. Então não precisa grandes elaborações. E, de novo, no nosso debate, eu uso sempre com um exemplo didático. O CNA na África do Sul, está aqui a companheira que morou na África do Sul, eles conseguiram derrotar politicamente os brancos, porque lá na década de 60, fizeram vários debates na clandestinidade
e elaboraram a Carta da Liberdade. 2 páginas, uns 20 pontos. Eram os pontos fundamentais, o que tinha mudado na África do Sul. Tá? E lutaram por eles, fizeram até guerrilha. Agora a gente tem a ideia de que o Mandela foi para a cadeia porque defendia boas ideias. O Mandela foi para a cadeia porque estava no aparato militar do CNA. Se ele fosse só bom discursador, não precisava ter ido na cadeia. Não? Mas isso a burguesia esconde. Não? Bom, volto. O que tinha na Carta de Liberdade? 20 pontos que representavam a mudança. Agora, aqueles 20 pontos, o CNA passou 20 anos explicando de casa em casa. De maneiras que quando a massa inteira se conscientizou do que precisava mudar, para eles mudar foi como se fosse um passe de mágica. Que quando veio as eleições, eles automaticamente elegeram quem era o líder popular da época, que era o Mandela, estando há 27 anos na cadeia. E que poucas pessoas conheciam pessoalmente, inclusive. Ou conheciam de escrito deles, porque passou 27 anos sem escrever, sem falar. Não. Mas o povo tinha um programa que, infelizmente, depois nenhuma delas conseguiu cumprir. Mas aqui eu estou tentando explicar a pedagogia das massas. Então, nós deveríamos construir com um projeto popular grandes ideias. Mas essas ideias têm que ser assimiladas pelo povo, para que o povo defenda. Porque não haverá partido, nem intelectual, com força suficiente para defender um projeto diferente. Então, notem, esse é o nosso desafio estratégico. Como construir grandes ideias de mudanças estruturais do nosso país, da nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, fazer com que o povo assimile aquilo. É isso aqui. Se não fizer isso, não resolve. Tá? Bom, então esse é o problema estratégico. Problema de curto prazo, que na terminologia pode ser explicitado como tática. Nós temos que gerar uma unidade entre as forças populares para barrar o plano do capital. Não é só derrubar o Bolsonaro, é barrar o plano que eles estão implementando. Tá bom, então eles querem exportar 400 milhões de toneladas de ferro por ano. E nós o que vamos fazer para barrar isso? Eles querem privatizar a Petrobras. E nós o que vamos fazer para impedir? Eles querem privatizar o Rio São Francisco e a Eletrobras. E nós o que vamos fazer para impedir isso? A maior parte da nossa população está desempregada. E o que nós vamos fazer para lutar pelo emprego? Não? Ou seja, é coisa para amanhã. Ir lá na rua e brigar. Eles querem privatizar a educação superior. O que nós vamos fazer para barrar a privatização? Isso são os problemas táticos imediatos. Podem não mudar o Brasil, mas pelo menos altera a correlação de força. Não? Então, a esquerda e os movimentos precisam ter uma unidade prática no que fazer imediato. Assim como a história do Lula. O Lula está preso não é porque cometeu crimes, é porque ele é o símbolo maior do povo brasileiro. Então, tirar o Lula da nossa convivência era para impedir ele ser candidato. Pode ser que até agora, então, soltem o Lula, porque as eleições estão longe. Mas, lutar pelo Lula livre, nós vamos fazer todos os dias, de todas as formas. Mas nós só vamos conseguir que o Lula saia da cadeia quando as forças populares tiverem unidade de fazer mobilizações de milhares. Entendeu? Enquanto nós estivermos com 100 militantes do MST lá na vigília, está lá, estamos lá, religiosamente, todos os dias, né? Bom dia, presidente Lula, boa tarde, boa noite. Mas isso é insuficiente. Tá bom, marca então a mobilização, vai 5 mil. Insuficiente. Agora, quando as massas assumirem o Lula livre e forem a Curitiba, 50 mil, 100 mil, aí muda. A ditadura caiu quando as forças populares do Brasil começaram a fazer os comícios pelas diretas já. E botavam 1 milhão, 2 milhões nas praças. Aí a ditadura acabou. E aí não tinha arreglo. Não? Assim como nós vamos ter que chegar ao ponto que as massas assumam o Lula livre, que independa das estruturas burocratizadas dos nossos movimentos. Eu queria ver a população em geral botar o Lula livre na pastinha, no metrô,
tem que ser coisa do dia a dia. Né? Do padre dizer no final da missa, ide em paz que o Senhor vos acompanhe, e um doido lá de trás gritar, Lula livre! No meio da missa. Ou seja, em todos os espaços tem que acontecer isso. Aí é popularizar, ou seja, é transformar energia popular. Né? Então, os temas principais hoje da tática é o Lula livre, é a defesa das estatais, que tem a Petrobras, a Eletrobras e outras, é a defesa do emprego, não? É a defesa da educação como um direito, etc. Bem, e o terceiro desafio que nós temos, com isso vou terminando, para nós nos manter no tempo, são desafios organizativos das forças populares. Então, digo isso como autocrítica, porque esses desafios organizativos permeiam o Levante, a UNE, os partidos, as organizações populares, o MST. Ou seja, é parte dos desafios históricos dessa geração que quer mudança, mas não sabe como fazer. Primeiro desafio, nós temos que retomar o trabalho de base. O que é o trabalho de base? É ter paciência e capacidade de reunir 15, 20 pessoas lá na fábrica, lá na sala de aula, ter coragem. Professor, dá licença, posso aqui trabalhar? Isso é trabalho de base em sala de aula. Agora pergunta aí para o Lúcio, quanto tempo a turma da UNE usa para ir de sala em sala de aula? Não? Na fábrica, na igreja, aonde tiver gente, nós devia que estar lá, empentelhando, mas o pentelho do bem, né? Didático, respeitoso, mas levando, como nós dizíamos antigamente, conscientização. O que significa a palavra conscientização? Significa conhecimento. Consciência vem de conoscere, do latim. Ou seja, tu tem que levar conhecimento. Então, para me exibir aqui, é essa a ideia que o Lenin dizia para os militantes lá dele. As ideias vêm de fora da classe. Por quê? Só as contradições da exploração não são conhecimento. O cara está lá sofrendo numa mina, está lá sofrendo na agricultura, está lá sofrendo na fábrica. O professor mal pago, só pela exploração, ele não tem conhecimento de por que ele é explorado. Então, necessariamente, o conhecimento, a consciência vem de fora. Ou seja, alguém tem que debater e explicar. E isso, na nossa terminologia do Brasil, que não é em todos os países que chama isso, nós chamamos de trabalho de base. Que é aquele trabalho que não aparece. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de convencimento. Tu explica. Aí a pessoa vai reagir do jeito que ela quer. Segundo desafio que nós temos, aí é da pedagogia de massas. É uma desgraça. A esquerda brasileira, não sei se influenciada pelos 12 anos de governo, mas nós só aprendemos a fazer discurso. Nós nos orgulhamos que fomos nós que inventamos o carro de som. E inventamos depois o trio elétrico, né? Que foi inventado pelos baianos no carnaval. Porque em muitos países do mundo, a esquerda não usa caminhão de som. Às vezes até porque é proibido, não sei o quê. Mas o carro de som, para nós, eu acho que deformou o nosso método de pedagogia de massa. Então, nós achamos que estamos fazendo trabalho de massa, ligando o som e lá em cima dando um discurso. O único cara que eu vi que a massa presta atenção no carro de som foi o Lula. Todos os outros Brizola um pouco, nos comícios que nós fizemos lá no Rio Grande, também a turma prestava atenção. Tudo o resto, a turma não ouve. Então não adianta subir no carro de som. Ninguém vai te escutar. Não? Então, o que isso nos desperta? Que nós temos que desenvolver outros métodos de pedagogia de massas. Pedagogia de massas é isso. É como que você defende ideias que a massa entende e vai gostar ou repudiar. Então, pedagogia de massas é aquelas formas em que as massas assimilam. Bom, carro de som tira, não serve mais. Então nós temos que descobrir outros.
Né? Na campanha Lula Livre, o que nós descobrimos? Festival Lula Livre. Foram os 3 momentos que massificou. Vai 80, 100 mil. Ah, mas isso é só para ouvir música. Sim. E você acha que lá no meio da música, se o Chico disser Lula Livre, não tem um valor muito mais ideologizante do que um discurso do Wagner que ninguém ouviu? O do João Pedro? Entendeu? Então eu prefiro que o Chico só diga uma vez, Lula Livre, tá bom. Vai embora agora. Vai para casa. Vai jogar bola. Não? Então nós temos que descobrir outras formas. Essa coisa que a democracia corintiana, e só a democracia corintiana tem capacidade de fazer, de levar uma faixa na arena e botar Lula Livre, e as massas ver, e se a televisão se enganar, passa também. Isso é uma forma de pedagogia de massa. Não? E tem muitos exemplos que nós podíamos dar aqui, mas eu digo, nós temos que recuperar as artes, a cultura, porque daí as massas aprendem de uma forma prazerosa. Não? Mesmo as pichações, eu vivo brigando com o Levante, quando é que vocês vão começar a fazer pichação? Ah, mas está proibido. Tá bom, então vocês vão fazer o que está permitido, então vocês são conservadores, reacionários. Vocês não fazem nada do que não esteja permitido. Não? Não. Então o Levante tem que fazer pichação. Agora, é claro, não é aquelas pichação besta que os molequinhos fazem aí, sem ideologia, sem nada. Tem que ser pinturas bonitas. Tem que ter que convencer o dono do muro, ou mesmo se é num espaço mais público, num túnel, não sei o quê, fazer de forma bonita, que a pessoa passe por lá e chame a atenção. Olha que bonito, projeto popular, olha lá que bonito. Agora escreve de qualquer jeito, como é que vai que a pessoa assimilar? Não? Bom, então, está aí um desafio de pedagogia de massa, é como chegar nas massas. Nós sabemos esse caminho, que, aliás, todos os revolucionários do mundo aplicaram, usar a cultura. No México, por exemplo, que foi a Revolução Mexicana, os murais. Os muralistas pintavam os vagões dos trens do lado de fora, aí o trem ia espalhando ideias, né? Através da pintura, através da música, através do teatro. Não? Bom, sigo e vou terminando. E há um desafio mais organizativo, que é como nós recuperar, sobretudo na juventude, abro parênteses para dizer, não é nenhuma puxação de saco, que nós estamos aqui numa escola de juventude, mas todos os processos de mudança no mundo inteiro, é a juventude que faz. Não? Nós, os mais velhos, já temos que se preocupar com aluguel, pagar prestação, com aposentadoria, com os netos, com os gatos das filhas, que é o meu caso. Né? Entendeu? É a juventude que faz as mudanças, toda parte do mundo, para o bem ou para o mal. Né? Então, nós temos que ter um direcionamento do nosso trabalho para a juventude. E aí tem que ter capacidade de aglutinar a juventude em núcleos, em coletivos maiores, né? Para que se gere um movimento de massas da juventude. Então, é um desafio organizativo aí de como dar concretude àqueles outros desafios que são, no ponto de vista mais políticos e ideológicos. Pronto, me passei da hora, vamos tomar café, porque senão vocês não vão ficar acordados. Muito obrigado. Obrigada, João Pedro.